Oi pessoal, estamos de volta, mais um episódio, mais um momento de encontrar pessoas do mercado de seguros. Nós estamos a falar do O Papo é Seguro, um ambiente onde de fato é gostoso, onde nós conhecemos várias pessoas e discutimos vários temas que nos ajudam a conhecer cada vez mais sobre seguros. Hoje nós temos uma pessoa diferente, uma pessoa que nos vai trazer um conhecimento super interessante, nós vamos explorar ao máximo. E tenho aqui, primeiro, do meu lado, vocês já conhecem o Mário, meu sócio da HI, e o Malfatti, que é uma personalidade na área de seguros, um advogado de altíssimo conhecimento, trabalha para boa parte das seguradoras do mercado e que realmente é uma pessoa que traz um conhecimento muito profundo, muita reflexão e muitos desafios, vá lá, do ponto de vista jurídico, do entendimento sobre seguros. Então é um prazer enorme estar aqui com você. Muito bem-vindo, Malfatti. Prazer todo meu. Obrigado, Thiago, pelas palavras, pelas gentis palavras. Certamente essas gentis palavras estão contaminadas por essa amizade de longa data com o Mário, que é uma pessoa que eu ganhei tudo do mercado. Eu ganhei minha vida, eu ganhei amigos, eu ganhei o patrimônio, eu devo tudo isso ao mercado de seguros. E o Mário é um desses presentes, e agora o Thiago vai ser outro, mas o Mário é um desses presentes, que trabalhamos quase uma década juntos, e acho que a gente construiu umas coisas bem bacanas juntos. Nos divertimos demais, mas trabalhamos demais, e foi uma parceria muito, muito bacana. E essa parceria é bacana porque eu tenho o meu lado jurídico, formação jurídica, todo esse lado virado para o direito de seguro, e o Mário é um profissional de produto, de negócios, de venda, um cara que tem uma visão diferente ou complementar de seguros, e a gente sempre teve uma união muito boa de trabalho, a gente sempre trocou muitas ideias, e acho que esse fortalecimento de amizade trouxe ainda mais ganhos para os dois de aprender um com o outro. Isso sempre foi muito, muito bacana, então é um prazer estar com vocês aqui. Bom, bom dia, boa tarde, não falo, né? Corta aí. Corta aí, vamos lá. Bom, Malfatti, obrigado, sempre um prazer te receber, obrigado pelas palavras, realmente todo esse tempo aí de convívio, de troca de experiência é sensacional. E aí a gente tem a nova lei do seguro, né, o novo marco legal do seguro saindo. Então, obrigado pela sua presença aqui, porque isso ajuda a gente a continuar essa discussão, a trazer as novidades, a discutir o que serve, o que não serve, o que melhorou, o que não mudou nada. E aí, aproveitando até o momento da nova lei, do novo marco e do teu lançamento do livro, né, da Lei de Seguros Comentada, junto com a Adilson, outra assumidade aí do mercado, outra autoridade, e a Thaís também, que já trabalha com vocês, que também mestrada, doutorando, também com mais de 15 anos aí de experiência no mercado de seguro, no direito e no mercado de seguro. Então vamos lá, falando um pouquinho do livro, né, e falando um pouquinho... Mas vou interromper, vou ser indelicado, mas eu vou interromper. Antes eu quero saber um pouquinho, o público quer saber um pouco quem é o Malfatti. Onde é que o Malfatti nasceu? Por quem torce? Se tem filho? Gosta de cachorro? Para quem torce, você pode pular. Não vai ser bom. Eu até falei para ele que não podia a camisa do time dele. Vamos começar então. Eu sou paulista, nasci aqui, vivo aqui há 55 anos. Semi-italiano. Agora italiano. Saiu recentemente, ainda falta, nem peguei passaporte nem nada, só saiu. Só formalizou. Só formalizou. A nona está muito feliz, o pai também. Eu sou paulista daqui, 55 anos vivendo quase praticamente na mesma região ali do Cambuci, Aclimação. E essa dicotomia funciona da seguinte forma: quando você vai namorar, você fala que você mora na Aclimação, e quando você vai pagar as dívidas, você fala que você mora no Cambuci. Sou palmeirense desde sempre, agora criando os filhos palmeirenses, a esposa palmeirense, 2 meninos, o Felipe com 15 e o Leonardo com 9. Estamos aí traçando os futuros de cada um deles, aí, cada um nesse momento diferente, né? Um começando o que era no meu antigo colegial, agora chama ensino médio, para preparar para ir para a faculdade, e o outro está começando a fazer prova, está se divertindo. E a esposa é um amor eterno de 35 anos esse ano. Parabéns. E é
é uma pessoa incrível que suporta essa loucura. E nem eu me suporto 35 anos, imagina ela me suportando esse tempo todo. O Márcio começa... E ela que também é do mercado de seguros. Né? Pois é, ela trabalhou em algumas seguradoras, trabalhou na própria Liberty, quando chamava Liberty, trabalhou na Porto Seguros e teve uma carreira também ligada a banco, a telefônica. Ela tem uma carreira bastante interessante na área de tecnologia. E a minha carreira, basicamente, eu fui estagiário na COSESP, antiga seguradora estatal de São Paulo. Saí de lá, fui me aventurar num escritório tributário, fiz todos os erros possíveis que um estagiário pode fazer, os que eu posso falar e os que eu não posso falar, tudo errado. E aí eu falei, não, tributo não é comigo, meu negócio é seguro. Fui procurar seguro, sem querer, caí na Itaú Seguros para ser temporário por 60 dias, passei quase 10 anos lá com essa turma maravilhosa do Itaú daquela época. E aí veio o convite da Liberty para trabalhar na Liberty, aquele momento que a Liberty estava mudando toda a sua estrutura, veio para que a gente pudesse colocar tudo em ordem. Foi conheci Mário, conheci tanta gente boa lá da Liberty, tanta gente que passou por aqui, o Alexandre Vicente, o Márcio Probst, todos contemporâneos daquela época. E aí, no começo de 2010, surgiu uma oportunidade de eu ir para o escritório Pimentel, fundado pelo Ayrton Pimentel, pelo Adilson Campoy e pelo Armando Ribeiro. O Armando Ribeiro estava se aposentando e falou, vem para o meu lugar. Os outros dois, num momento de loucura, me aceitaram e eu fui de bom grado para lá e estou lá há mais de 15 anos. E é assim, uma vivência diária maravilhosa. Você ter Thaís e Adilson do seu lado, e Adilson lá, o jeito dele o Adilson, ele sempre beira a perfeição, sabe? Ele é um cara que estuda muito, conhece muito. Eu e a Thaís, se você pedir para eu perguntar para a Thaís, a gente tem assim uma verdadeira adoração por ele nesse sentido. Ele é o cara que puxa a gente, é o cara que cuida, é o irmão mais velho, é o cara que cuida da gente. Ele tenta não deixar eu fazer arte, mas esse papel dele fica difícil. Eu ainda faço umas artes por aí, mas ele realmente é fantástico. E ele foi o grande mote desse livro aí, ele que disse para nós, vamos fazer, vai dar certo. E aí, todo dia de manhã, das 8 às 11, por 6 ou mais meses, os 3 em online, e discutindo, e trazendo, e pensando, e tentando traduzir as nossas ideias para um livro. Tem uma abertura desse livro, que esse texto é do Adilson, que ele diz assim, é muito difícil falar de uma lei nova, deste tamanho, deste tema, sem nenhuma base que não seja jurisprudência antiga, doutrina antiga, e você vai falar de uma lei nova. E a sua interpretação. E você tem que interpretar, né? E hoje em dia, talvez um dos esportes mais perigosos no país e no mundo é ter opinião. E aqui está cheio de opinião nesse livro. Legal. Bom, vamos lá. Então, começando a falar da lei aí, do novo Marco Legal de Seguros, que veio aí, né, para regulamentar, para mudar muita coisa, ou para, digamos, para formalizar muita coisa que já vinha sendo feita, né? E aí, qual a sua opinião? É uma mudança, é uma formalização? As seguradoras já vêm se profissionalizando mais, olhando mais para o lado do cliente, mudando muito da forma de atuar, respeitando muito mais o cliente. Como é que você vê essa nova legislação? Assim, mudou muita coisa para as seguradoras, obrigou as seguradoras a mudarem muita coisa? Ou assim, criou uma barreira? Assim, se você de vez em quando fazia alguma coisa um pouco mais demorada ou qualquer coisa assim, agora você tem uma regra um pouco mais restrita? Olha, Mário, eu participei de um podcast parecido com este aqui, junto com o Thaís e o Adilson, e que uma das perguntas foi, nós precisávamos de uma lei nova de seguro? E o Adilson fez uma resposta de uma parte que eu entendo bastante interessante. Ele disse o seguinte, o que estava no Código Civil, que foi revogado, aquele capítulo de seguro do Código Civil, foi escrito por um cara genial que era Fábio Conder Comparato. Era o diretor jurídico da Bamerindos, um cara genial, profundo conhecedor de direito, muito mais ainda de direito seguro, e fez aquele capítulo que manteve o mercado 25 anos funcionando tranquilamente. Tinha disputas? Claro que tem. Mercado seguro mundial,
seja aqui, seja em Portugal, seja em qualquer lugar do mundo, você vai ter disputa porque é interpretação pura, aplicação de direito em fato. Isso gera algum tipo de litigiosidade. Mais em um país, menos no outro, vai depender de cada cultura. E o Adilson disse o seguinte, olha, quando o Comparato escreveu nos anos 70, não havia questões de consumidor, leis de consumidor. O Código de Defesa do Consumidor brasileiro é de 91, quer dizer, 21 anos depois que o Comparato escreveu aquele artigo. E o Comparato era um diretor de seguradora. Nem ruim, nem bom isso. Estou dizendo que cada um escreve como você se forma. Se eu der para você escrever alguma coisa, você tem um viés comercial muito maior que o meu. Se você der para eu escrever, eu vou escrever em direito. Se você mandar escrever o roteiro da classe que você estuda para o cara do fundo, sai de um jeito, para o cara que senta na frente, sai do outro. Quem está com a caneta, faz. E o Adilson trouxe essa ideia dos anos 70, sem consumidor. E a lei tem um viés de consumidor muito forte. E acho que forte no sentido de equilibrar relações, de manter equilibrada as relações entre seguradores, entre segurados, entre os corretores, todos os atores manter equilibrado. Eu costumava dizer para alguns amigos o seguinte, eu sou de uma geração que quando a gente começou a estudar direito, você tinha escritórios que só tratavam de locação. A lei do inquilinato veio resolver isto. Por quê? Era lead em cima de lead. Não havia um minuto de paz. Então a lei do inquilinato vem, traz uma paz social para isso e resolve o problema. Eu acho que a lei de seguros não encontrou um momento de inquilinato como a lei do inquilinato entregou. Mas acho que ela traz situações muito interessantes que a gente pode desenvolver aqui na conversa, que, na verdade, algumas seguradoras faziam como procedimento, outras não faziam porque era procedimento. Então não havia nem lei, nem normatização, havia uma decisão interna de cada seguradora. Então, vou pegar um exemplo básico aí, o adiantamento do sinistro. Adiantava sinistro quem queria, do jeito que queria, da forma que queria. A lei está dando uma regrada e dizendo, se você perceber que o sinistro está coberto, mas mesmo que ainda parcialmente, você faz a reserva e paga em até 30 dias. O adiantamento de sinistro era algo que a seguradora internamente regrava. Agora está na lei. Quer dizer, o mercado está regrado. É claro, quem está do lado do segurador teve todo um custo operacional. Sistema, condições gerais, operações. Óbvio, isso gera custo, vai ter que ser diluído de alguma forma, é um impacto. Teve um ano para se preparar, né? E, a rigor, acho que o melhor exemplo é dia 11 de dezembro entrou, nós já estamos acima de 11 de dezembro e até agora ninguém morreu, ninguém quebrou, ninguém aconteceu nada. Evidentemente, se você pegar na história do Brasil mais recente, você tinha Código de Defesa do Consumidor em 91. Então, todo mundo disse, agora acabou, não vamos vender mais nada. O mundo despencou. 95... vem o juizado especial civil. Agora nós estamos perdidos. Consumerista ao máximo, com lei do consumidor, nunca mais vamos conseguir vender um seguro, não vamos ganhar uma ação em juízo. 2002, vem o Código Civil. Não, 3/4 eu não vou conseguir cumprir nunca. No seguro de vida, imagina. Se eu tiver... Tá tudo aí. Então, assim, a grande situação é, vem uma lei nova, você tem a turma do Apocalipse e você tem a turma que vai se debruçar. Acho que a do Apocalipse, mais uma vez, perdeu. Essa lei vai andar. Se ela é boa, se ela é ruim, como um todo ou em parte, a jurisprudência, os atores, todo mundo vai ajudar a construir esse novo caminho. Então, esse momento agora é de muito estudo, muita dedicação e de muita boa-fé interpretativa, que é isso que a gente tentou trazer no livro. Né? Não tem viés. Nós tentamos ser os mais honestos para com nós mesmos, como lendo essa lei. Por tudo aquilo que a gente aprendeu, por toda aquela bagagem que a gente tinha e com muita doutrina estrangeira e brasileira a nos ajudar na feitura desse livro. Legal. Bom, essas mudanças acabaram impactando mais as seguradoras, não, como você falou, não que tenha mudado grandes regras, né? Você acaba botando um pouco mais de barreiras, né, para que ela conduza o assunto de uma maneira um pouco mais direcionada. E o cliente só tem a se beneficiar, mas o impacto para ele realmente na contratação, no processo, na jornada dele, é só benefício. Eu entendo que, assim,
nessas andanças nossas aí, graças a Deus a gente recebeu Thaís, Adilson, eu e o Paulo Cremonese, recebemos um monte de convite para conversar com o mercado. Então a gente conversou com vários players, reguladores, corretores, seguradores, um monte dos players envolvidos. E claro, cada um tem uma visão, porque está fazendo parte do seu negócio. O que a gente tem conversado muito é o seguinte: tudo que você aprendeu de seguro, você não vai desperdiçar. Todas as técnicas de seguro, todas as formas de conhecimento de seguro, tudo aquilo do seu arcabouço de seguro que você tem, tá igual, você não vai jogar fora. O que é diferente é que a lei, na linguagem dos mais jovens, mudou o setup. Então, tudo aquilo que você aprendeu, interesse, risco, partes, tudo isso continua idêntico. A aplicabilidade, a visão é que a lei trouxe algumas diferenças. Então, para não dizer que a gente está fugindo do tema, você pega, por exemplo, no seguro de pessoas. O seguro de pessoas tem uma redação que o agravamento de risco não atinge o seguro de pessoas. Isso não existia no Código Antigo. Então, agravamento continua sendo agravamento, embora nesta lei seja um pouco diferente do que era no Código, porque ela tem um componente de duradouro, isso transforma um pouco a interpretação, mas no seguro de pessoas você não tem. Então, agravamento continua sendo agravamento, a interpretação é nova, mas no seguro de pessoas nem a nova aplica. Você vai ter lá no máximo um desconto lá de cobrança, desconto não, uma cobrança de prêmio proporcional. Então assim, você precisa olhar para essa lei do primeiro ao último artigo de uma forma inteira, porque ela se intercala como um todo. Então você vai ter a figura do beneficiário no artigo 1º e você vai ter a figura do beneficiário lá no artigo 75 no aviso de sinistro. Desculpa, na regulação e liquidação de sinistro. É o mesmo beneficiário? Às vezes sim, às vezes não. Então você tem que identificar cada vez o que você tem desse cara. E você vai ter que ir identificando cada passagem dessa lei conjunta nela própria. E ela não é um fim nela mesma. Ela coexiste com todo o ordenamento jurídico, quer dizer, ela presta reverência ao Código Civil, ela presta reverência ao Código de Defesa do Consumidor, ela vai interagir normalmente com as normas da SUSEP que estão aí em consulta pública, quer dizer, ela não está solta no espaço jurídico securitário. Ela está lá interagindo com todo mundo. Claro, ela tem um microsistema dentro dela, é ele que vai ordenar, é ele que vai fazer valer, mas não deixa de aplicar nada. Quer dizer, uma relação de consumo desse seguro que você vende o dia inteiro para o seu consumidor aí, está lá pelo Código de Defesa do Consumidor, vai reger pela lei mais o Código de Defesa do Consumidor. Então é nesse olhar que você tem que olhar. No sentido de, bom, vamos lá. O artigo 1º fala de beneficiário e segurado. O beneficiário não é beneficiário nenhum naquele artigo 1º, ele é segurado. Qual é a figura? Os portugueses chamam de tomador. Né? Então o cara aluga, o Tiago aluga esta casa, o proprietário dessa casa, no contrato, fala o valor e a obrigação do Tiago de contratar um seguro para preservar o patrimônio casa, e o Tiago tem todo o seu interior. Para o interior, o Tiago é contratante, tomador e segurado. Mas para o prédio, ele é tomador e o segurado é o dono do imóvel. Esse segurado aqui, a lei chamou de beneficiário, porque no Brasil, nos anos 80 e 90, ninguém conseguia entender quem era esse cara, criou uma cláusula que chama cláusula beneficiária. Aí o Tiago contratava e colocava em cláusula beneficiária o dono da casa, que nunca foi beneficiário, ele era segurado, o interesse segurado é dele. Quando você vai lá no 75, existe a palavra beneficiário, só que lá está o dono da casa, mas está também o cara do seguro de vida, que é aquele cara que um dia teve a expectativa, mas aqui no artigo 1º ele não é este beneficiário. Esse beneficiário da expectativa do seguro de vida é aquele lá do seguro de pessoas, que só terá direito quando acontecer um sinistro. Aqui não. O dono da casa pode interagir com o Tiago para dizer, Tiago, temos que aumentar isso aqui, diminuir o preço, o valor dos imóveis na região cresceu, temos que subir a hipótese. Então, é esse olhar que a gente vai precisar fazer na lei como um todo. De novo, todo mundo que sabe o que é um segurado, todo mundo sabe o que é um interesse segurável, não vai jogar isso fora, vai aplicar diferente. Mas vamos lá. Até para a gente otimizar um pouco o tempo, assim, falando mensagem para o cliente.
pegando algumas mudanças principais aqui. O que mudou em termos de aviso, de prescrição? Indo bem direto ao ponto, pensando em cliente. Cliente. Então, assim, ó, se eu estivesse conversando com um cliente nessa mesa aqui, leigo, consumidor, o cara que está consumindo o seguro. Olha, do ponto de vista de declarações, declare tudo que foi perguntado e que você sabe na exatidão. Seja o mais probo, mais honesto, mais boa-fé possível. Ocorrido o sinistro, procurou seu corretor de seguros? É imediato. Aconteceu, avise. Ah, mas doutor, talvez seja uma expectativa de direito, talvez seja expectativa de sinistro, talvez nem fique, talvez fique abaixo da franquia. Não importa. Leva o conhecimento, deixa a seguradora trabalhar, leva com todas as informações possíveis. E por que isso hoje ainda é mais importante? Você tem na lei um complexo de ideias entre aviso, início de regulação, início de liquidação, carta negativa ou pagamento, mas aí traduzindo para o cliente. Traduzindo para o cliente. Aviso, avisou que aconteceu. Isso. Regulação, a seguradora analisando o que vai pagar, o que não vai, o prejuízo que deu, etc. Liquidação, o pagamento efetivo. Né? É isso aí. Definir o prejuízo, aí vamos pagar, vamos indenizar. É exatamente isso. Não, só para a gente traduzir. Ou recusa, a seguradora diz não está coberto na pólice. Aí não tem a liquidação, aí ele encerra o assunto. E por que tudo isso? Porque se você pensar no final do processo todo, você tem uma mudança na lei, lá nos últimos artigos, em que para o segurado, tem outras figuras todas lá na lei, mas estou falando do segurado especificamente, a prescrição para o segurado só começa a correr da data da negativa, por ele recebida. Que é uma mudança. Prescrição o que é? É quando você deixa passar um tempo e não age da forma que você tinha que agir. Ao não agir dessa forma, você perde o direito da ação que você tinha contra a seguradora. Então, por um decurso de prazo, que no caso do segurado é de 1 ano, a contar de onde? Da negativa. Então, quando você receber a negativa da seguradora, você, segurado, tem 1 ano para reclamar daquela negativa. Volta. Por que a gente está te contando isso? Porque antigamente no código, a prescrição não era contada dessa forma. Antigamente em dezembro. Em 10 de dezembro para trás. Não era contada desta forma. A lei trouxe essa ideia da negativa. Antigamente era, por exemplo, um seguro de automóvel casco comum, a batida bateu o carro. Ali era o fato gerador. Bateu o carro. O que a lei trouxe? Quando você traz um tipo de prescrição desse, você tem que, para equilibrar essas relações, exigir que tenha alguma situação no aviso. Porque senão, eu, como consumidor, aviso quando eu quero e não tenho penalidade nenhuma. Então a lei diz, olha, no aviso, você deve, tão logo puder, imediatamente, fazer o aviso. E se você não fizer, aí vem a penalidade. Se você não fizer o aviso dolosamente, você perde o direito à indenização. Perde o direito à garantia, melhor dizendo. Se você fizer, ou deixar de fazer, o aviso culposamente, aplica uma proporcionalidade na sua indenização. Mário, como vai fazer a prova do culposo, do doloso e da proporcionalidade do culposo? Então, só Deus saberá. O benefício para o cliente é existir uma prescrição de 1 ano para ele comunicar, que hoje não existe mais. Para o segurado, não. Esse é o benefício para o cliente, no fim das contas. Se você pensar como benefício, sim. A norma disse, olha, para você segurado, eu vou te criar uma regrinha para avisar. Se você demorar para avisar dolosamente, ou seja, com intenção de causar prejuízo, você fica sem o direito à garantia. Isso, aí volta no começo da sua fala. Isso. Ficou sabendo, avisa logo para evitar problema. É isso. Né? Caso demore por alguma situação atípica, esdrúxula, etc., vai ter uma análise ali da seguradora, se ele teve a intenção ou não teve a intenção de fazer isso. E aí vem um tema importante, que é uma mudança interessante dessa lei, que é, olha, feito o aviso, em tese, abre esse procedimento de regulação que você bem explicou, que é para apurar tudo o que aconteceu, abre o chamado prazo de regulação, que é de 30 dias. A gente tem que tomar um cuidado, que a gente está falando para o público leigo,
que é o seguinte, o aviso por si só, você informar o que aconteceu, não abre o prazo. Você avisar e entregar os documentos que estão no contrato, minimamente lá expostos para a regulação do sinistro, é que abre o prazo de 30 dias. Então, o leigo aqui está dizendo, eu comuniquei no dia 1º, no dia 31, você me diz que paga ou que nega, porque se você não fizer nenhuma coisa nem outra, em tese o sinistro está pago. Essa é a regra nova. Então, terá o segurador 30 dias de regulação para dizer se nega, fundamentar por que nega, ou dizer que paga e apurar o que vai pagar e pagar. Só que para apurar e pagar, você tem mais 30 dias, que é o chamado prazo de liquidação. Então você tem 30 para olhar tudo e você tem 30 para quantificar tudo, numa linguajar bem popular. Mas, para abrir os 30, a lógica é de um princípio de cooperação entre a seguradora e o segurado. Então, fazer somente o aviso não possibilita regular o sinistro. Entregar os documentos mínimos que estão no contrato com o aviso inicia este prazo. Iniciado este prazo, a seguradora tem um diálogo frequente com o seu consumidor no sentido de pedir ou não mais documentos. E aí você vai ter uma diferença. Se os documentos que vieram estão nas condições gerais, você não está falando de um novo pedido de documentos ou um novo pedido de documento justificado como exige a lei. Por que isso? Sabemos, nós somos do mercado. Às vezes o cara ficava pedindo documento para tentar ficar suspendendo o prazo, a regulação não andava. Isso irrita qualquer cliente, qualquer corretor, qualquer seguradora séria fica irritada com isso. Então, o que a lei trouxe? Bom, o aviso por si só não starta. Para não dizer que a gente não fez nenhuma exceção, um paramétrico, por exemplo, pode ser que starta. Mas você tem um documento mínimo para regular, eu preciso do aviso mais o documento mínimo. Ele abre o prazo. Aberto este prazo, se os documentos são aqueles necessários ainda, ao você pedir o documento para o seu segurado, ele vai suspender o prazo. Por que eu estou dizendo isso? Porque nos processos de 500 salários mínimos para baixo, é uma única suspensão. E nos processos acima de 500 salários mínimos, são 2 suspensões. E para automóvel e vida, não importa o valor, é uma só. Então tem muita gente preocupada dizendo, poxa, mas se eu pedir o documento necessário, eu gastei esse justificado? Não, porque o justificado é justamente em cada sinistro, documento que não está na relação, alguma coisa mais nova. Mas com uma explicação plausível para não... Por isso justificado. Justificado. Não vem pedir a minha certidão de nascimento da minha trisavó para regular o sinistro da casa do Tiago, tá certo? Então, e aí o outro ponto é a suspensão, né? Aí. Porque você já passou 10 dias, pediu, você suspende e continua faltando 20 dias ali. Você não reinicia essa contagem com mais 30. É isso. Essa é a diferença em direito de suspensão e interrupção. Quando você tem um prazo suspensivo e a lei fala em suspensão, corriu 10, pediu o documento. Se ele vai demorar 30, 40, 50, 60 dias para me entregar, está parado no 10º dia ali. Quando o segurado entregou o documento solicitado, reabre o prazo contando a partir do 11º dia até os 30. Não há uma devolução. Não zera a conta. Não zera a conta. Volta pro zero. Chile, Uruguai, Peru, todos os nossos vizinhos aqui trabalham com interrupção, que devolveria. O Brasil optou por fazer da suspensão. E qual é o grande problema? Alguém vai dizer, poxa, mas eu que trabalho no sinistro, eu que conheço isso, eu fazia tudo isso em 30 dias, agora eu tenho em tese 60 se eu esgarçar os prazos. Qual é o grande problema? Realmente, em questão de prazo, não vejo tanto. Quando você começa a entender essas questões de suspensão, de paralisação, também não vejo tanto. A grande diferença é que no 30º dia da regulação, a seguradora precisa se manifestar, sob pena de não... Ou paga. Ou se manifesta ou paga. Hoje, se eu atrasar, eu segurador, atrasar no 30º dia, eu vou pagar, ou pagava, né, até dezembro, correção monetária e juros sobre o valor. E só. Mas podia atrasar. Podia fazer o que for, não haveria problema. Ou depois desse prazo, podia negar e segue a vida. Seguir a vida. Hoje, a lei traz essa regra. Essa regra não é absoluta.
Você tem situações em que você pode até perder esse prazo e você não vai pagar, mas assim, isso é exceção. Sim. E você não vai brincar com exceção na Nem época, arriscar. nem arriscar na época nova. Então, essa mudança é muito interessante. Há reclamações fortes, no sentido de que os grandes sinistros complexos, 30 dias não dá para nada e tal. Bom, a lei previu algo que a SUSEP precisa regulamentar, que tipo de seguro e como pode chegar até 120 dias. E alguns dizem, mas 120 dias é um sinistro de lucro cessante, eu não resolvo. Calma, mas não é que é 30 dias ou 120 dias corridos. Você tem todos esses momentos. Então, para ficar um exemplo para o grande público aí ficar fácil. Máquina quebrou e pegou fogo. Faz o aviso. A pessoa vai lá olhar. Então, a máquina não quebrou e pegou fogo, ela pegou fogo e quebrou. Bom, um acha que quebrou e pegou fogo, o outro acha que pegou fogo e quebrou. Nesta aqui não tem cobertura, nessa aqui tem cobertura. Como é que você resolve isso? Uma perícia. Onde está essa máquina? Está em algum estado, está em alguma cidade de Santa Catarina, lá na fábrica. Maravilha. Quem é que faz a perícia disso aqui? É a fábrica lá na Alemanha. Alguém vai dizer, para pegar a máquina em Santa Catarina para chegar na Alemanha já passou mais de 30 dias. Não tenho dúvida. Mas não é assim que conta o prazo. Então, ele avisou, mandou os documentos, a seguradora olhou. Quinto dia, a seguradora olhou e disse, perícia para a gente definir efetivamente, é sinistro garantido ou não é sinistro garantido? Vai para a Alemanha. O dia que você comunicou o seu segurado, que determinou a perícia, suspendeu o prazo, ali naquele quinto dia. A máquina vai lá para a Alemanha, passa não sei quanto tempo, o cara faz o laudo. Quando este laudo voltar, passou 90 dias, 180 dias, 200 dias. Claro, tudo isso dentro de boa fé, tá certo? É porque a perícia era nervosa, tá bom? Não é que você vai ficar também enrolando. Lembra? Princípio da cooperação. Todo mundo tem que cooperar. Quando volta o laudo, o sexto dia abriu. Por quê? Porque ali eu consigo de novo dar continuidade à regulação do sinistro. Então, essa coisa de que... E só uma vez, ou duas vezes. Uma ou duas vezes, exatamente. Lembrando que esse uma ou duas vezes está sempre dentro do justificado. E por que eu estou dizendo isso? Muitos colegas, muitos amigos de sinistro, de regulação, de reguladora, têm ligado para dizer, mas eu já pedi o documento, eu posso pedir de novo? Pode. O documento, por exemplo, necessário, você pediu, o cara não mandou, você pede novamente. E aí a gente está sugerindo o seguinte, você pediu novamente, o consumidor não entregou, você já começa a dizer que você vai encerrar o sinistro. Lembra, você tem 30 dias para encerrar. Esse é o problema. Vamos lá, Malfatti, então. Nós estamos assim estourados no tempo, então vamos ter que ter capacidade. Agora vai ser aquele ping-pong de respostas muito rápidas, mesmo que elas sejam um pouco incompletas ou que você sinta que falta alguma coisa. Eu vou roubar uma que sempre tem a dúvida e que é muito comum e é uma coisa mais simples, ou teoricamente mais simples, do que estes casos complexos que nós falamos aqui. O cliente bateu com o carro. Quem deve abrir o seguro? O cliente, o motorista, o segurado ou o corretor? Quais os riscos de ser o corretor? Isso é uma questão que é sempre delicada e que eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de saber se tivemos alguma evolução, se tem alguma coisa nova que possa conduzir neste assunto. 3 mundos, rápido. A prática, o que a lei diz e o que o mercado faz. Então, assim, o 75 diz que quem pode fazer o aviso de sinistro é o segurado, o beneficiário, e aí beneficiário tanto aquele da casa quanto o do seguro de vida, e o terceiro prejudicado. Em nenhum momento ele não disse que o corretor pode fazer. O que tem agora na lei é que existe um artigo dizendo o seguinte, o corretor atua em nome do segurado, vírgula, na forma da lei. Forma da lei é Código Civil. Código Civil diz que para você falar em nome de terceiro, você precisa ter um mandato. Você precisa ter uma procuração. Aí você fala em nome dele. Hoje, ontem e sempre, rios e rios de avisos de sinistro feito pelo corretor de seguro. E vai continuar assim. O grande problema é que quando você faz o aviso e não tem problema nenhum, não vai acontecer nada. Quando você faz o aviso como corretor, sem tese de procuração, porque ninguém até agora tem procuração, no máximo ele tem carta de
Nomeação. O cargo de nomeação, que não é procuração, Não. tá certo? Ela pode até ser se você incluir os critérios de procuração lá dentro. Então, isso tudo vai andar normalmente como sempre foi quando não tiver problema nenhum. Onde vai estar o problema? O meu corretor disse que eu passei no sinal, mas eu falei para ele que eu não passei no sinal. Vai ficar na responsabilidade civil do corretor pela atuação dele. Então, eu duvido que alguma corretora vai criar qualquer problema para o corretor continuar fazendo o aviso de sinistro. Não vejo problema. Vai criar um impedimento. Mas a lei, em tese, tirando essa questão da procuração, não mudou nada essa relação do consumidor com o corretor de seguro deles, pequeno, médio ou grande. O que ela diz é que tem que ser na forma da lei. Forma da lei e procuração. Onde estão os problemas? Do aviso, eu não vejo problema. O que tem muito falatório é a questão da prestação de informações na compra, quer dizer, as declarações iniciais, seguradoras que têm seus checklists, seus questionários, mas tem corretores que têm seus questionários. Aí vai uma questão comercial, como é que você vai fazer. E no sinistro, lembrando que para o segurado, eu preciso negar para ele. Se eu negar para o corretor que não tem procuração, só para ele eu não neguei. Qual é o melhor caminho para atender legal e comercial? Manda para os dois. Manda para os dois. Então, assim, eu acho que o aviso de sinistro... E veja, Thiago, o que você levou no aviso de sinistro? Aquilo que o segurado te passou na exatidão. Não vai ter problema nenhum. Você está falando em nome dele, ninguém repassando. A declaração que ele E aquele aviso aberto vai gerar toda a regulação de sinistro, onde eu posso apurar tudo que eu preciso. Mário, ainda tenho mais uma. Faz tu agora mais uma. Tu tens aí. Não, pode ir a sua, porque aqui... Depois vai... Eu tenho mais uma que também é uma questão que eu também não sei se se foi debruçado agora aqui ou não, que é... Tem a renovação do seguro. Pode ser automóvel ou seja outro. Todo mundo esqueceu. Tá. De quem é a responsabilidade? Então, essa pergunta... Isso fica para o próximo podcast. Essa pergunta é dificílima, A gente porque vai falar assim... só disso no próximo Veja, podcast. eu sou um advogado na ciência contenciosa, né? Eu tenho a boca torta... Eu estou demitido como entrevistador, estou demitido, né? Eu tenho a boca torta do cara do fundo da classe ou do cara que trabalhou na seguradora há 20 anos, né? E defende seguradora 15 anos depois. Mas veja, primeiro uma questão de prova. Então é assim, de quem é a obrigação pela renovação? Nós que vivemos aqui com os amigos corretores, né? O meu amigo corretor me liga lá todo ano, diz, tá vencendo, hein? Daqui 30 dias, já cotei, tá aqui a cotação e tal. Ora, quando isso se torna uma renovação pelo meu corretor, você cria quase como uma cultura de que o seu corretor vai estar te avisando aquele tipo de coisa. De certa forma, essa prestação de serviço de corretor que você faz, não está só o risco inicial, está lá que você dá a sustentação para ele, para conhecer qual é o melhor produto, qual é a melhor seguradora, o que garante aquele risco que ele quer. No momento do sinistro ou de um endosso, é você que está lá ajudando. E no momento da renovação, ele está esperando que você faça alguma coisa. Invariavelmente, o consumidor nem lembra quando é a data de vencimento do contrato dele. É o corretor que manda e o corretor que tem mecanismos. Então, veja, na infelicidade de todo mundo esquecer, com este painel que eu desenhei, eu acho que vai pender para o corretor o problema da não renovação. Eu concordo e eu defendo que seja assim. Mas estava a querer do ponto de vista jurídico. E tem que ser provado, né? Porque imagina que o cara nunca fez. Eu só quero deixar claro que o Thiago não esqueceu nenhuma renovação, gente. Fica tranquilo. Isso. É só para saber realmente o risco. E tem também o seguinte, às vezes você informa, o segurado não responde. Percebeu? É tudo questão de prova. Né? Qual foi a atuação que você fez? É nesse sentido que eu acho que resolve o tema. Não tem uma regra absoluta para dizer, não, a não renovação recai sempre sobre o corretor. Vamos analisar o fato concreto, né? Bom, acho que ainda sobrou algum assunto pendente aqui, mas de repente a gente marca uma próxima aí com a Dilson, com a Thaís, junto, né, para ter um bate-papo até mais amplo e mergulhando em alguns assuntos também com o mercado já decorrendo um pouco mais de tempo, aparecendo novas discussões, etc. Acho que a gente pode marcar fica o convite aí para a Dilson e para a Thaís também. Último recado aí, em termos de nova legislação.
Eu acho que Vamos comemorar? Tem algum ponto de atenção? Vamos em frente? Acho que para o consumidor tem um certo equilíbrio aí, negativa de risco, negativa de sinistro, a própria prescrição ajuda um pouquinho mais, no RC... Negativa na obrigatoriedade. Na obrigatoriedade de ser mais claro, ter transparente, exatamente. Acho que no RC, por exemplo, a questão de ter trazido para dentro da lei a imputação de responsabilidade, que era sempre uma discussão, então quer dizer, eu não sou culpado, mas alguém está dizendo que eu sou culpado. Isso gerava, às vezes, problema de própria garantia, como fica aí de próximo programa, a garantia de custos de defesa, que hoje a lei mandou dividir. Então, assim, mas eu não sou culpado, então se eu não sou culpado no Start RC, se no Start RC eu não me defendo. Não é essa a ideia, né? Então, a lei, para parar com isso, trouxe a questão para dentro dela. Então, acho que, Mário, é um novo momento. Né? É a história de quem chora e vende lenço, é a história de quem é inteligente, de oportunidade, de buscar, de debater. É claro, as seguradoras não dizem, eu estou gastando uma fortuna com isso aqui. É do jogo. O corretor está gastando, ele teve que se adaptar, ele teve que entender. Então, acho que não é nem melhor nem pior. É um novo momento, é uma nova legislação, todo mundo precisa se debruçar para achar o melhor caminho para o consumidor. Porque no fundo, é para ele que nasce tudo isso. É aí que a gente precisa achar o equilíbrio. E quando você equilibra bem, você equilibra para todo mundo, não só para o consumidor, mas para todos os atores desse universo maravilhoso que é o universo seguro. Show de bola. E quem quiser conhecer mais e aprofundar e conhecer a visão dessas três feras do mercado, a lei de seguros comentada aí está disponível aonde? No site da Roncarate, basta entrar lá, mandar um e-mail para a Roncarate, eles despacham para o Brasil inteiro. Maravilha. Gente, mais uma vez, um momento fantástico. Eu queria ficar aqui muito mais tempo. Hoje uma aula, né? Hoje uma aula, não é? Uma aula que realmente é fantástica. Vamos ter que repetir, não é? Vamos ter que fazer novamente com os seus com os outros coautores do livro. Mas mesmo que seja só com você, vai ser maravilhoso de o receber aqui. Foi fantástico. Obrigado, Mário, por estar aqui conosco. E, mais uma vez, obrigado a todos por nos acompanharem e por estarem atentos e ficarem interessados por cada vez conhecer um pouquinho mais sobre o mundo de seguros. Obrigado. Até à próxima.